Eu já realizei outras experiências com semimaterialização, com materialização, com transporte do veículo, né? E o que aconteceu foi que eu tenho na casa aqui que eu estou, tem uma mureta, né? Essa mureta ela não pega vento, ninguém vai nela, né? Que eu para me precaver eu fiz isso, né? E eu coloquei então nessa mureta uma caixinha de fósforo, né? Uma caixa de fósforo vazia para que ela não tivesse tanto peso e eu não tivesse dificuldade de fazer a modificação, a movimentação dela, né? E eu a coloquei, deixei ela numa posição, né? E foi bom eu ter pensado nisso, né? Eu coloquei na posição e fiz um traço a lápis para depois não falar, não, eu tinha colocado em outra, né? Por quê? Porque a experiência que eu ia fazer era de movimentar a caixa, né? É uma experiência mais refinada, né, do que simplesmente você derrubar um objeto, é você movimentar a caixa e colocá-la do jeito que você queria colocar. Isso pelo trabalho que eu venho fazendo, pelas experiências que eu venho tendo, que eu espero poder passar para as pessoas, né? E até levar nos cursos que eu realizo. Bom, eu deitei, levei mais ou menos uns 15 segundos para sair, né? Estava bem confortável o meu corpo e então fiquei flutuando sobre ele alguns segundos, atravessei as paredes, né? E desci exatamente no local onde está colocado essa caixinha de fósforo, né? Então me aproximei da caixa, a sensação que eu tinha era uma sensação muito forte da minha própria presença, né? Mas para conseguir uma movimentação, a gente tem que fazer um trabalho com os chakras emocionais e principalmente com o chakra básico, né? E foi o que eu fiz, né? Comecei a acelerar o chakra básico para tomar mais corpo, né? E poder fazer uma movimentação física, ou seja, eu teria que chegar, pelo menos com as minhas paramãos, ao nível de uma semimaterialização ou de uma materialização para conseguir girar a caixinha do jeito que ela deveria ficar, né? E essa experiência foi uma experiência bastante boa para mim, né? Porque no momento em que você consegue fazer esse movimento e depois ir verificar, você vai continuando no trabalho de pesquisa, né? Que é fantástico. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu fui movimentar a caixa, o que aconteceu é que eu coloquei minhas paramãos e fiz o movimento certinho da caixa. A caixa não se movimentou fisicamente, né? Eu fiquei observando, porque muitas vezes o efeito físico ele é retardado. Ou ele acontece muito antes de você deseja fazer, ele já acontece, ou ele acontece no momento, ou ele acontece depois. Mas não se moveu. E eu fiquei observando, né? Aí eu fiz o seguinte, eu retornei à minha base física, que eu achei que seria o mais coerente, né? Me levantei e fui até o local fisicamente, para ver se tinha acontecido alguma coisa. E quando eu cheguei lá, interessante, porque a caixa realmente tinha se movimentado. Como quando se faz isso, a gente tem que levar em consideração o fator tempo, né? Eu fiz a anotação, né, do que aconteceu, ela ficou exatamente do jeito que eu tinha feito o movimento para colocar, apesar dela não ter virado. Coloquei ela de novo no lugar, voltei para a cama e falei, bom, agora eu vou repetir a experiência de novo, né? E vamos ver se eu consigo movimentar a caixa. O que eu queria era, de verdade, ver ela se movimentando, né? No mundo físico, enquanto eu estava na dimensão energética mais sutil. E aí
Fiz todo o processo de novo. Dessa vez foi mais rápida a minha saída, né? Eu acabei de deitar, já estava fora do corpo, flutuando, atravessei as paredes e desci no local onde estava a caixinha de fósforo, né? Me aproximei dela, aumentei a potência, né, de intenção com o meu chakra básico, né, para que eu pudesse ter mais força. Fiz a experiência de novo, só que quando eu fiz a experiência dessa vez, eu tive a sensação de que a caixa, ela caiu. E eu fiquei observando, eu sabia que ela deveria ter caído, mas eu a via no mesmo lugar. Aí eu falei, puxa, eu tenho que voltar e ver o que está acontecendo, porque a gente tem que acompanhar a coisa numa experiência dessas para não ficar inferindo. Voltei para o corpo novamente, né? Fui até o local e quando eu cheguei lá, a caixa não tinha caído, mas ela tinha se deslocado pelo menos 1 palmo de distância em cima do local onde ela estava. Eu falei, puxa, que impressionante, né? Porque como você está trabalhando com a energia, muitas vezes eu consigo fazer essas experiências funcionarem perfeitamente. Mas tudo depende do que aconteceu no dia, da influência de outras pessoas, de evocações, né? De vários fatores. Né? Para você conseguir fazer isso com certeza, você tem que chegar e colocar toda a sua energia. Mas eu queria saber, medir, né, a possibilidade de eu ter o ajuste certo para fazer uma movimentação desse jeito, né? E aconteceu esse tipo de coisa. Bom, a partir daí eu parei de fazer a experiência, né? E devo continuar a fazê-la. Mas a minha intenção nessa experiência é conseguir realmente fazer o ajuste no tempo espiritual e no tempo físico para que eu consiga movimentar a caixa, vê-la, né? Depois ir observar e está tudo do jeito que eu tinha feito, né? Como experimento de projeção astral. Eu retornei para o corpo, né? Fiz meus rascunhos, né? Que foram pouca coisa, foi só para eu identificar direito o que eu tinha feito, né? E agora estou gravando o vídeo para não perder meu tempo, né? Então, essa foi mais uma experiência de projeção astral e é óbvio que essas experiências são experiências para mim importantes, porque como eu realizo cursos de projeção astral, eu tenho que ter a propriedade de falar daquilo que eu faço, né? Não é que eu li em algum lugar, alguém me contou, ou eu tive uma experiência fragmentada, nada disso. Você tem que conseguir realmente fazer. Então, e agora eu vou ter um curso de projeção astral avançado, né? Onde eu vou poder contar coisas bastante avançadas com relação ao trabalho de projetor astral lúcido, né? Nós temos que conseguir fazer as coisas e depois, né, dizer, olha, você também consegue, mas o caminho para você conseguir, eu vou contar nessas coisas que eu estou fazendo, porque eu vivencio, né? Então isso para mim tem sido importante. Uma das coisas que eu gostaria de finalizar é que pelo fato de realizar muita projeção astral, e principalmente muitas projeções astrais acontecerem à noite, você acaba sentindo uma satisfação muito grande de ficar nos lugares que tem menos luminosidade, né? É como se desse um certo prazer e uma certa satisfação. Isso é uma coisa que eu estou registrando e registro em mim e até falo para as pessoas que me acompanham, né, e acompanham o meu trabalho, que é uma coisa interessante, é bem impressionante você sentir esse tipo de relação com a noite. Por exemplo, olhar para uma árvore, olhar para um caminho escuro com pouca iluminação, isso dá um prazer muito grande pelo fato de que quando você está projetado, é uma sensação de liberdade muito grande, né?
É uma sensação maravilhosa. É como se você estivesse vivendo a vida com uma intensidade muito maior do que você consegue viver com o corpo físico. Então, estou encerrando por aqui. É mais um relato de projeção astral. É isso.